7 de março, a gente tem nesse mês, né, uma conscientização, conversas, debates, reflexões sobre o papel da mulher. E aí eu quero trazer, nesse começo de semana, algo que talvez você nem se lembre. Fevereiro de 1932. Foi nesse tempo, nesta época, que as mulheres conseguiram o direito de votar. São 90 anos, é um marco histórico, mas é preciso avançar um pouco mais. A representatividade feminina ainda é muito aquém na política, né? Fica muito a desejar. Sobre essa realidade eu converso agora com a historiadora Aida Cruz. Aida, você viu aquela foto ali? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Sempre um prazer. Aquela foto foi um marco, né? Sim. Ela representa não só o nosso posicionamento, como também a guerrida mulher que obteve o direito ao voto, Celina. Me diga uma coisa, 90 anos, né? Quando a gente faz a conta, quando a gente se depara com esse marco histórico, é muito pouco tempo. A partir do voto da mulher, a gente teve avanço? O que mudou, na sua opinião? Olha, quando falamos 90 anos, pouquíssimo. Pouquíssimo Inclusive, tempo, né? nós temos mulheres, felizmente, que ainda têm 90 anos, 100 anos. Lutadoras que vivenciaram, quando crianças, esse poder. E se eu te dizer que nós ainda temos, em pleno século XX, final de século XX, países como em 2011 que tiveram direito ao voto? Em 2011? 2011, Arábia Saudita. Ah, sim, então, verdade. Olha, falamos 90 anos, pensamos que é pouco. Agora mas imagina. Para o caso brasileiro é muito tempo. Só que 90 anos, Mônica, entra como o ano em que se marcou realmente o direito, e aí vamos explicar bem, foi dado o direito, mas desde que, 2 pontos, uma série de condições. Ele não foi um direito universal, não foi uma conquista tida como universal, foi uma conquista imposta com normas, exatamente pelo poder determinado por partidos e pelo homem na política. Mas essa luta, no Brasil, ela tem bem mais de que 100 anos. Já em 1817, nós temos os primeiros requisitos ou as primeiras cobranças para o voto feminino. E o sufrágio, né, que é as sufragistas que lutam pelo direito não só ao voto de todas as pessoas, de todo o cidadão, mas exatamente pela igualdade, pela liberdade de se opinar nesse país. No caso nosso, 90 anos da primeira lei promulgada que se defendeu, que se tem registro. Mas, anteriormente, nós temos uma história linda dessa tentativa de direito no Brasil. Existe um livro que é O Voto Feminino no Brasil, e que, inclusive, ele é disponibilizado gratuitamente, se a gente pode acessá-lo, inclusive pelo Senado e pelo Tribunal Eleitoral Brasileiro, que conta como as desculpas eram dadas para que a mulher não tivesse esse voto. Que tipo de desculpa? Vou pensar para não ficar muito revoltada, porque nós somos incapazes mentalmente. A nossa capacidade se daria para cuidar apenas da casa e manter a família. Então, se eu tivesse a capacidade de votar, eu poderia ficar muito autônomo e não cuidar bem da família. Pode uma coisa dessa? Nossa, só no pensamento de ervilha. Então, de cérebro de ervilha, desculpe. E eram, os nossos políticos eram e muitos ainda continuam com essa capacidade. Por exemplo, 90 anos, somos 79 milhões de eleitoras. Foi em 2020, 79,1 milhões de eleitoras. Só 10 milhões acima do número dos homens. Certo. Qual é a nossa representatividade política? 15%? Chega? 15%. Isso é quando chega. Quando chega, quando né? chega. E o que barra isso? Hoje no Brasil existem leis e existem regulamentos na Constituição dos partidos em que nós temos representatividade para que estas mulheres sejam empossadas, tanto para o pleito eleitoral quanto
para o registro das suas candidaturas. Só que, historicamente, isso a gente já vai perceber que a desvalorização, a desconsideração da mulher no pleito político, no poder político, vem da formação nossa. Exemplo, esse cérebro de ervilha que determinou essa condição. Então, a mulher ela sempre vai sendo colocada em segundo plano para a política, mesmo que existam leis para que ela tenha possibilidade. Só que o que a gente tem percebido politicamente é o seguinte: vamos escolher mulheres que vão participar, vamos escolher mulheres que vão participar. Geralmente, se tem um número inscrito de candidatas que não possuem formação política, que não possuem um histórico político, somente a vontade de querer fazer diferente. E, infelizmente, massa de manobra. Porque se inscreve um número significativo, mas sabem já que aquele número não tem representatividade diante de outras mulheres, diante da comunidade, para que tenham votos e sejam eleitas. Jogo político. O jogo político é eu vou usar uma palavrinha aqui, é uma coisa meio que disfarçada, não é? Exato. Uma coisa sorrateira. Não, a gente está fazendo, olha aqui, mas na verdade Exato. não está fazendo nada, né? Ou seja, é uma luta que ainda persiste da mulher de ter essa representatividade, de mudar algumas coisas nesse jogo? Muito, muito. Vou dar um exemplo e vamos voltar aos 90 anos, Tá. quando da primeira lei. Poderia votar a mulher, pensa isso, 1932, a mulher solteira, dona de rendas, ou seja, que não dependesse da renda do marido, no caso ela era solteira, ou do pai. Certo. Então, que ela tivesse condições plenas de se manter. Isso em 1932, quando 25,5% da população era analfabeta, das mulheres, não estou falando da população em geral. A mulher ela tinha que ter condições de se manter. Segundo, se ela fosse viúva e não tivesse o filho como poder pátrio, ou seja, não dependesse do filho. Segundo, ela poderia votar se o marido autorizasse. Espera, que direito é esse? A mesma massa de manobra que nós estamos hoje. Permito, desde que respeite essas condições. Em 34, quando a lei realmente passou a existir e foi dado o voto sem distinção de sexo, porque anteriormente tinha as distinções de sexo, em 34, quando tem o voto considerado obrigatório a todos acima de 18 anos, era facultativo, então a mulher poderia escolher votar, mas era obrigatório a mulher que fosse funcionária pública. Olha, como que eu universalizo, mas imponho condições? Isso não é universalizar. Isso é determinar condições para que ocorra. E quando nós falamos desses direitos, dessa conquista, Semana Maravilhosa, empoderamento da mulher. Será que a gente consegue relacionar realmente onde que essa mulher está empoderada? É uma boa reflexão. Porque ao ela ter o poder, ao ser empoderada, se existe também uma gama de cobranças, uma gama de papéis. E eu não vou falar só pelos homens, não. Nós, mulheres, somos uma das mais cruéis cobradoras. Exemplo, foi tido e está nos anais das eleições brasileiras que os homens diziam: olha, eu apoio muito o seu pai, o seu marido, gosto muito da sua família, mas eu não voto em mulher. Quantas vezes você já ouviu mulheres dizendo esta frase de 1871? Infelizmente, já ouvi algumas vezes. Já ouvi. E existe pela própria mulher uma desconsideração para com a outra mulher, reforçando esses valores. Então, eu acredito que esse empoderamento, esse poder, não só na política, mas em todas as áreas, porque nós somos capazes de tudo, basta que nos propusemos, parte primeiro de nós. De nós, né?
Essa conversa vai continuar, eu quero que você participe também pelo nosso WhatsApp, que é o 998907000. A Aida Cruz, que é historiadora, com a gente aqui hoje. E aí me vem nessa conversa, nessa primeira parte, me vem duas palavras muito fortes. Que é a sororidade e a equidade. Né? A gente vai te explicar melhor, participe dessa conversa, dessa abertura aqui do mês, né, da Semana Internacional da Mulher. Já volto, Aida. Hoje nós estamos falando aqui no Manhã Total sobre o voto feminino, que completou este ano 90 anos. É um marco histórico. Foi um avanço? Sim. Precisa avançar mais? Muito. E é sobre isso que a gente está conversando com a Aida Cruz, que é historiadora, né, sobre essa representatividade feminina, principalmente na política, porque a gente é decisivo o nosso voto ali, né, Aida? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente retomar, sobre a história. 1932, assegurou-se o direito. Aí, em 34, veio para a Constituição. E a primeira mulher que conseguiu votar? A primeira mulher que consegue votar, Celina. A Celina, e né? é muito interessante a história, porque ela vota no estado do Rio Grande do Norte. É no Rio Grande do Norte que nós temos a primeira, vamos dizer, existência de uma eleitora, no caso do Brasil. E a Celina, ela aproveita uma brecha, daí vem a questão de ser facultativo, cheio de melindres para que a mulher vote. Ela aproveita uma brecha dada na legislação estadual e executa o seu voto com todo o direito e consegue também levar mais 18 eleitoras. Ao se conseguir o primeiro voto, ela entra para a história como a primeira eleitora brasileira. Celina, uma nordestina, como se diz, retada, que faz valer os seus direitos, não só o direito dela como cidadã, mas o direito da mulher. Esse movimento é tão importante que o famoso jornal, né, New York Times, faz todo um elogio e evidencia este momento. Coincidentemente, os Estados Unidos também está começando a permitir à mulher o voto em 1920, com a 19ª emenda, que fica até conhecida como a emenda do sufrágio universal. São momentos na história que nós temos que ter muita noção. Já existiu, sem ser partido, o Partido Feminista Brasileiro. Esse é o primeiro movimento tido como organização das sufragistas brasileiras. É um movimento de mulheres negras, é um movimento para mulheres indígenas que lutam para evidenciar este direito. E não só o direito à eleição, o direito a ser candidata, o direito de ter os seus anseios representados. 32, nós temos pela Constituição, pela Constituinte, o primeiro momento. É um momento cheio ainda de incertezas, de advertências, de si com condições. Em 34, na lei, que é a Constituição de 1934, lembrando que nós estamos no governo provisório de Getúlio Vargas. Tem certas pessoas que vão dizer assim, nossa, Getúlio permitiu que a mulher votasse. Engano. Getúlio não permitiu nada, ele não nos deu isso não, isso foi direito conquistado. E aí nós temos uma série de mulheres valiosas, Deolinda Graco, a Luft, que é uma mulher que desde as suas tenras idades sempre lutou e faz o seguinte, casa-se com homens poderosos que também modificam as ideias, fazem junção, não é separação. Aí é que eu queria entrar nessa questão da equidade. Não é esta a palavra, justamente o seguinte, a gente não quer brigar. Claro que existe uma batalha, né? Existe uma batalha diária, todos nós temos. Mas essa equidade de chamar todo mundo para dar condições às mulheres de terem essa representatividade, de se sentirem à vontade nos locais, nas assembleias, nas câmaras, no Senado, né? Enfim, é preciso praticar essa palavrinha, equidade? Equidade, ela não só é preciso ser praticada, vivenciada e entendida.
Eu acho que quando a gente fala queremos direitos iguais, nós queremos direitos iguais e não ser igual. E aí é a grande questão da equidade. Ser todos iguais em seus direitos. Ter os mesmos direitos. Ter também os mesmos deveres. E a equidade, para que possamos ocupar diversos lugares, como, por exemplo, um exemplo bem prático. Dirigir. Mulher dirige melhor. Tanto que o seguro está aí para provar. Mas se você ganha uma fechada no trânsito ou alguma coisinha errada, Ah lá. a própria mulher diz, era mulher. Espera, olha como a equidade já não parte do próprio sexo feminino, de nós, mulheres. E quando queremos equidade, nós queremos que sejamos iguais. E isso, equidade, é mulher, homem, criança, analfabeto, não analfabeto, indígena, negro, todos. Todos. Equidade é tratar e ter os mesmos direitos para todos, independente de poder econômico, de raça, de nível de escolaridade e sexo. Ô, Aida, e nesse turbilhão, o pessoal elogiando muito aqui a nossa coragem de conversar sobre isso, eu acho sensacional. Não, necessidade. Necessidade, obrigada, necessidade. A gente ainda tem uma outra situação, tudo isso que você falou, sexismo, machismo, a gente teve casos, né, que dá nojo, né? A gente teve um caso de um deputado que chegou bem perto, eu não quero falar a palavra, mas chegou bem perto da deputada que estava ali vulnerável. Infelizmente, esse tipo de comportamento. Sim, e nós estamos percebendo que esse comportamento, ele tem sido não só repetidamente usual, como também desrespeitado pela própria mulher que acredita que a outra deu o direito a ser importunada. Sim. Não, não. E quando nós falamos do sexismo, da violência, de todos os tipos de violência que a essa mulher está sendo representada neste momento, nós estamos falando também dessa falta de poder, dessa falta que ela também não está tendo de ser representada. Hoje, ao posicionarmos politicamente, e aí por isso eu falei, não é coragem, é necessidade, ao nos posicionarmos politicamente, nós temos que perceber que nós temos papéis, muito além do papel meu, como esposa, mãe, filha, avó, profissional e todos os outros que me deram. Eu fiz a escolha por eles, mas eu tenho outros papéis e eu quero este outro. Eu quero, por exemplo, ser ouvida politicamente. Não significa que eu queira ser uma política, mas eu quero ser ouvida. E isso tem que ser representado. Não só por eu ser mulher, espera, eu sei o que é uma política social, eu sei quais são as necessidades para que sejamos iguais, que tenhamos equidade, independente de eu ser ou não mulher. Eu adorei essa conversa com a Aida, ficaria por muito mais tempo e é uma conversa necessária e que nós precisamos ter mais. De momento, eu já te agradeço imensamente, Aida, pela sugestão e por estar aqui comigo. E eu só quero terminar o seguinte, pensa, nós somos 52,1% do colégio eleitoral. Eleitoras. Se nós desejamos fazer alguma coisa, façamos. Tenhamos consciência de quem vamos votar. Escutamos, vejamos o que está sendo proposto para a mulher. É isso. A Aida Cruz abrindo aqui essa semana importante, né, sobre o Dia Internacional da Mulher e esses esclarecimentos que ela trouxe de forma brilhante para a gente. Aida, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Aprendo sempre com você. Obrigada. E a você também que deixou seu recadinho aqui, tá?